Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, eu estou fazendo uma nova gravação neste dia, porque a gravação que eu fiz na madrugada, eu acabei esquecendo de ligar o microfone e saiu sem som. Eu peço perdão aos amados, mas estamos reiniciando agora, uma nova gravação. Amém? Atentando novamente aqui sobre a eleição dos 12. Quando Jesus, ele foi escolher 12 entre os 72 discípulos, 12 dos que ali estavam para andar com ele. Né? Sempre lembrando, amados irmãos, Jesus era como nós, homem de dores. Jesus sentiu o que nós sentia. Jesus tinha fome, se cansava, precisava dormir, tinha frio, tinha sede. Havia momentos que eu creio que ele não tenho raiva, mas não de algumas atitudes dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. São atitudes que um homem tem, querido. E Jesus precisava, eles, mesmo sendo Deus, ele tinha que vir aqui e passar por tudo isso como homem, não como Deus. Como Deus era fácil. Como Deus era muito fácil, como Deus não teria suportado, destruía tudo no primeiro impasse. O livro de Isaías, ele nos orienta que o menino vos nasceu e ele foi criado com leite e com manteiga até aprender a discernir o bem e o mal. Então Jesus foi criança como nós fomos criança. Jesus foi adolescente como todos nós somos adolescentes. Jesus foi jovem como nós jovens, embora aos 33 anos, 30 anos, quando ele assumiu o ministério, já ainda era jovem. Mas ele tinha que passar por todos os momentos que nós passamos. É a total dependência de Jesus, a total dependência de Deus. Ele dependia 100% de Deus. Por que que muitas e muitas vezes a gente teima, a gente bate contra a situação, achando que deve levar as coisas na nossa própria força, nosso próprio entendimento, Está tudo errado, amados. Jesus passou uma noite, vamos ler aqui, vamos ler e depois nós vamos ministrar isso tudo. E aconteceu que naqueles dias, subindo ao monte a orar, passou a noite em oração. Subiu ao monte, lugar separado, secreto com o Pai. Passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou e a seus discípulos escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, qual também chamou Pedro e André, seu irmão Felipe, e João, filhos de Bartimeu. E Mateus, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, o qual traiu. Veja bem, amados irmãos, Jesus não tomou a decisão por conta própria. Ele procurou a direção de Deus, a dependência, para escolher 12 discípulos, 12 pessoas que estivessem ao lado dele, para andar com ele, para que ele pudesse orientar, ensinar, discipular eles, de como deveria ser o comportamento deles. Mas um entre eles o traiu. Será que Jesus era honesto? Não sabia? Sabia que ia trair, teria um que ia trair, querido. Sabia, claro que sabia. Mas era necessário que estivesse entre eles. Que, como Deus, ele fala, não, esse não, já expeliria já Judas. Mas não, Jesus aceitou. Às vezes, amados irmãos, por um erro teu lá atrás, no passado, as pessoas te condenam. As pessoas apontam o dedo e muitas vezes tu fica angustiado. Acaba saindo da igreja, acaba deixando o ministério, como muitos e muitos já fizeram.
não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de ministério, por causa de pessoas. Jesus aqui teve um dos seus discípulos que o traiu. O traiu. Um deles que o negou, ele já sabia. Quando ele fala para Pedro, Pedro, ainda nessa noite tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E foi o que aconteceu. Jesus sabia que Pedro ia negar. 8 depois, o abandonou. Só um que seguiu junto com Maria, mãe de Jesus, acompanhou até o Calvário. João. É por isso que lá na cruz, quando Jesus olha ali para João, nenhum dos irmãos estava com Maria, nem os irmãos, nem as irmãs dele. Maria estava sozinha ali. Aí que ele fala, filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Não chamou ela de mãe. E também não transferiu como é que fala? Ela de mãe para os homens. Esse negócio de dizer que Maria é mãe dos homens é uma mentira. É uma mentira. Ela não foi mãe dos homens. Ela estava dizendo, na verdade, Jesus estava dizendo, na verdade, para João, João, cuida dela como tua mãe. Cuida dela. E foi o que João fez. João levou para casa e cuidou dela. Eu tenho certeza que cuidou também dos outros irmãos dele, das irmãs. João foi esse cuidador. Agora, o que eu quero dizer para ti, querido, o mais importante, a palavra-chave, é que Jesus passou a noite em oração, para escolher 12. Às vezes a gente faz aquela oração relâmpago, né? Oração relâmpago. Dura 2 minutos. E a gente quer a resposta imediata de Deus. Ou faz uma reza. O que é a reza de oração? Oração é falar com Deus, querido. Oração é falar com Deus. A reza é falar um monte de abobrinha sem sentido. Aquela reza que vai se estendendo, que não tem sentido, não tem nenhuma motivação. A oração é falar com Deus. É conversar com Deus. Expor a Deus as tuas necessidades. Embora ele conheça, mas ele quer te ouvir. E Jesus estava fazendo sua noite, colocando diante de Deus, diante do Pai, exatamente as necessidades dele, de escolher 12. E não escolheu os 12 aleatoriamente. Foi direção de Deus. Foi direção de Deus. Se tu está exercendo, o ministério está exercendo, ou trabalha na segurança pública, é direção de Deus. Não foi escolha tua. E por falar em segurança pública, queridos, eu quero deixar uma coisa para ti. Por favor, eu peço, orem pelos que trabalham em segurança pública, os policiais militares, corpo de bombeiro, polícia rodoviária, guardas municipais. Orem, amados, eles necessitam das nossas orações. Ocorreu um fato ontem, à noite, né, que um guarda municipal, ele mora em Piracicaba, trabalha em Iracemápolis. Eu fiz muito trabalho junto com eles e menino assim, não tenho o que falar. Ele trabalhava, fazia bico no comércio e foi visto como um bandido pelos militares. Não estou condenando os militares, não, os policiais, de forma alguma, porque poderia ter sido ao contrário, e acabou sendo alvejado esse menino e veio a falecer. Então, querido, todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa, todos nós. Por isso eu peço a vocês, amados, orem pelos nossos militares, orem pelos guardas municipais, orem, queridos, orem. Eles necessitam da nossa oração. Quando tu vê uma viatura passando, seja da guarda, seja da polícia, levanta as tuas mãos e abençoa. Abençoa. Amém? Então, eu quero, voltando ao fator de oração, por isso que eu sempre estou imprescindível, amados irmãos. Nós temos uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, é imprescindível isso. Orar é se disciplinar, é ter disciplina. Uma vida de oração, uma vida disciplinada. Se a pessoa não é disciplinada, não vai ter vida de oração, não tem como.
Sabe, certa feita perguntaram para o missionário John Wesley, ele é fundador da igreja metodista, chegar para ele e falou, missionário, o senhor consegue orar 1 hora? Ele falou, mas de jeito nenhum. Nem 10 minutos eu consigo orar, mas eu não consigo ficar 10 minutos sem orar. E nós vemos a atitude de Jesus, amados irmãos. Jesus, em momento algum, ele tomou a decisão por conta própria. Em momento algum, ele tomou a decisão pelos seus pensamentos. Todas as decisões de Jesus, ele ia orar, ia na presença do Pai, ele ia buscar direção. Quantas e quantas vezes tu tomou decisão sem oração, sem buscar a direção de Deus e tomou cabeçada? Quantas vezes? E ainda continua tomando cabeçada. E aí o que a gente faz? A gente culpa a Deus. Ah, Deus quis assim? Ah, foi a vontade de Deus? Não, foi negligência minha, negligência tua. É ser negligente, querido. Não atentar para a palavra, para o ensinamento que o Senhor nos transmitiu através da sua palavra. Então é importante entender isso. É imprescindível entender isso. E ter uma vida de consagração, de oração diante do Senhor. Amém, amados? Eu quero só dizer mais uma última coisa antes de encerrar esse momento com Deus. Todas as minhas ministrações, tanto os manais como os cultos, querido, são palavras de ensinamento. É ensinamento. Eu não estou aqui atribuindo crédito a um pastor, a um bispo, a um apóstolo, a uma denominação religiosa. Tudo é para Jesus. Aprenda com ele. Tu deve estar congregado em alguma igreja? Sim, deve congregar, sim. É imprescindível que os irmãos congreguem, estejam em comunhão, mas não pode deixar de ter uma vida de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, em nome do Senhor Jesus.